Uma boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. É um prazer enorme estar junto a vocês na Semana Espírita da Irmã Dalva, junto a esses corações queridos que nos agasalham, nos envolvem com muito amor, com muito afeto há muitos anos. Nós já formamos aqui uma rede vibratória de emoções salutares, nos irmanamos como uma grande família. Tenho aqui nesta casa um dos lugares em que mais prezo. As pessoas, os trabalhadores desta casa têm em meu coração um lugar muito especial. E é um prazer, então, desta forma, gostaria de deixar bem claro, estar aqui com vocês esta noite. O nosso propósito, meus queridos, é falarmos um pouco sobre os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra lançada em 1864 pelo codificador Allan Kardec, que há poucos dias, há 2 dias atrás, no dia 13 de outubro, completou entre nós 210 anos desde o seu nascimento. O codificador, então, nos apresenta esta obra, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós olharmos, fizermos um estudo da obra espírita, nós vamos ver que a partir da obra fundamental do Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, daquelas 4 partes de que se constitui a obra, nós vamos ver um desdobramento natural das outras obras que constituem o chamado Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas da codificação. Então, no Livro dos Espíritos, nós temos 4 partes principais da obra. A primeira edição foi publicada com 3. Já na terceira edição, 1860, Kardec já a publica com 4 partes. Foi organizando, ordenando, acrescentando algumas questões e dando o formato final, então, desta obra na data de 1860. Destas 4 partes, nós vamos ver um desdobramento natural, um aprofundamento de estudo nas outras obras da codificação. E é interessante observar que naquela época o codificador, muito voltado ao estudo das ciências como ele era, com 50 anos de idade que ele passa a ter contato com a manifestação do plano espiritual, em 1854, ele é de 1804, então o codificador com 50 anos de idade, já uma larga vida de estudos na área acadêmica, quando ele começa a penetrar sobre os mistérios da vida e manifestação do mundo espiritual sobre o mundo físico, ele procura dar uma roupagem, evidentemente que científica, àquela nova estrutura do pensamento humano naquela época. E toda a estrutura do Livro dos Espíritos tem esta direção de formar um conjunto de pensamento humano dentro da área da ciência, da investigação, do aprofundamento dos objetos. Quando nós falamos em tratar de alguma ciência, nós evidentemente que vamos definir num primeiro momento o objeto desta ciência. Se nós nos reunirmos para estudar, evidentemente que vai ter entre nós algo que nos una. Nós não vamos nos reunir para estudar qualquer coisa. Diz, olha, vamos lá na quinta-feira à noite na casa do fulano, vamos estudar, mas estudar o quê? Eu não sei, vamos lá. Conforme a ideia de um, de outro, a gente vai estudando, lendo um recorte de jornal, mas não é assim. A gente une um grupo por finalidade e propósitos, e as ciências, elas se voltam em torno de um determinado objeto. E a doutrina espírita tinha, então, que, evidentemente, definir o seu objeto, fazer um estudo aprofundado sobre esse objeto, estabelecer uma análise de quais as leis que interferem sobre esse objeto de estudo e quais as consequências naturais de todo esse processo.
E o codificador fez todo esse trabalho em 12 anos, apenas 12 anos. De 1857, da publicação do Livro dos Espíritos, até 1869, que é a data do seu desencarne. 12 anos apenas. 11 anos e alguns meses. Pois neste tempo todo ele conseguiu, com a bagagem que ele tinha, dar esta estrutura sólida do Espiritismo, que representa hoje entre nós, aqui no Brasil, mais de 5.000 centros espíritas, 5.000 centros espíritas no Brasil, com atividades de divulgação da doutrina espírita, de estudos da doutrina espírita, de acolhimento das pessoas, o estudo da mediunidade, manifestação mediúnica, o passe e todas as atividades da casa. 5.000 centros espíritas. Fora do Brasil, aproximadamente 350 centros espíritas espalhados pelos mais variados continentes. Então é a luz da doutrina espírita, com base neste fundamento lógico que o codificador estabelece para esta doutrina. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, das 4 partes, vejam, o Livro dos Espíritos acabou ficando com a estrutura de uma ciência. Primeiro, nós precisamos definir o objeto, aprofundar o objeto, quais as leis que regem esse objeto e as consequências dessa lei sobre o objeto. Talvez eu esteja me detendo um pouquinho demais aqui no Livro dos Espíritos e falei, olha, o Velocino veio para falar do Evangelho segundo o Espiritismo, só está falando do Livro dos Espíritos agora, né? Mas nós vamos chegar lá. Então, a primeira parte é a definição do objeto de estudos da doutrina espírita. Qual é o objeto de estudo da doutrina espírita? Será que é Deus o objeto de estudo? Olha, começa lá o Livro do Espírito com a primeira questão, que é Deus. Será que é Deus? Mas aí na questão 14 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade. Possui o homem um sentimento próprio para apreender a natureza íntima de Deus? Será que nós possuímos uma estrutura espiritual, um sentido próprio para poder definir o que é Deus? E os Espíritos respondem, não. Falta ao homem ainda um sentido próprio para poder definir o que é Deus. Como é que nós, extremamente pequenos, vamos caber dentro dessa estrutura divina? Nós não temos ainda condições para entender a dimensão divina, nós temos uma pálida noção. Ora, se não é Deus, então, porque nós não temos a condição, se nós vamos estudar algo, como é que nós vamos estudar algo que nós não podemos penetrar nesse objeto? Então não é. O que Kardec está fazendo aqui nessa primeira parte é uma justificação do objeto. Na questão 27 ele vai dizer o seguinte, olha, todo o universo pode ser resumido numa trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Na questão 14 ele já diz que nós não podemos apreender a natureza íntima de Deus. A matéria faz parte do estudo das ciências acadêmicas, então nos sobra como objeto de estudos da doutrina espírita o Espírito. Deus, Espírito e matéria, tudo se resume a isso. Deus nós não podemos apreender, a matéria já é objeto de estudo da ciência acadêmica, normal, então resta a doutrina espírita estudar o Espírito. E toda a segunda parte do Livro dos Espíritos é um aprofundamento sobre esse objeto, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. É lá que Kardec faz um aprofundamento. Primeiro capítulo, a justificação. Segundo, o aprofundamento sobre o objeto. E aí ele vai estudar o espírito no mundo espiritual, o espírito no mundo físico, o espírito saindo daqui entrando no mundo espiritual, o espírito saindo do mundo espiritual entrando aqui, o espírito estando lá e influenciando nós aqui. Esses dois mundos, um interfere sobre o outro. Nós, aqui no mundo físico, encarnados, interferimos no mundo espiritual, como da forma que o mundo espiritual também interfere no nosso mundo físico. Então quer dizer que a gente pode estar num lugar e influenciar alguém que possa estar num outro lugar? Pode. Hoje não quase que aconteceu uma interferência grande dessas aqui, o Velocino acho que não vem, se atrasou. Ele está lá de Porto Alegre, mas ele está interferindo aqui, né? Se eu ligo para lá e diz assim, não vou poder ir hoje, estou com um problema, não ia dar uma grande perturbação aqui? Ia. Lá em Porto Alegre, interferindo aqui. Os espíritos podem estar no mundo espiritual interferindo aqui, nós aqui interferindo no plano espiritual.
aqueles que partem deste mundo e retornam à pátria espiritual, conforme a situação em que nós ficarmos, o nosso envolvimento emocional e espiritual, nós estamos interferindo no plano espiritual, naquele espírito que partiu daqui e regressou para a pátria maior. Se for maior os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas inconformidades, as nossas ansiedades, esse espírito está sentindo, porque tem uma ligação conosco, uma sintonia conosco. Esses mundos estão interligados. Então, há esta ligação. Na terceira parte, então, do Livro dos Espíritos, Kardec vai definir quais são as leis que regem, então, esse nosso objeto de estudo, que é o espírito. Que leis que regem a atividade espiritual, o mundo dos espíritos? São leis, aí ele define, leis morais. São leis morais, porque são estas leis morais que fazem parte da nossa estrutura e que vai coordenar a nossa evolução. São estas leis morais as diretrizes da nossa evolução. Então, toda esta terceira parte do Livro dos Espíritos, é aqui que me interessa, ela está desdobrada em o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar o que? Então, estas leis morais, as leis éticas da vida, do comportamento humano, que vai nos levar à nossa realização divina. O nosso equilíbrio interior, o nosso progresso espiritual se dará através de leis morais. E aí os Espíritos são claros, nós só conseguimos chegar à felicidade se nós seguirmos estas leis morais. São estas leis que estão em equilíbrio com o universo. Quando a gente está em desequilíbrio com o universo, é porque nós não estamos tomando conta destas leis, do comportamento destas leis, da vibração, da ordem destas leis. A gente se afasta e sente os reflexos e, desta forma, a gente vai aprendendo e retornando, porque é através do exercício destas leis éticas que nós vamos auferir e conquistar em nós a felicidade. E é sobre isso que eu gostaria, então, de trabalhar esta noite. Esta noção de felicidade espiritual que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é nós lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, procurando praticar o Evangelho na nossa vida que nós vamos conquistar a nossa paz interior, a nossa felicidade espiritual. Porque felicidade, de uma certa forma, todos nós buscamos. Todos nós buscamos. Tem um livro que eu estava lendo um tempo atrás que era sobre a história da felicidade, ele chama A Idade de Ouro, a Idade do Ouro. Porque cada uma das nações fizeram uma noção do que era a sua felicidade. Tantos até que alguns chamaram de uma cidade perdida, a cidade Eldorado, a cidade do ouro, que nessa cidade existiria o ouro, que era esse material precioso e que daria riqueza para todas as pessoas. Que lugar seria esse? A gente está sempre buscando um lugar que seja esse local de ouro, onde a gente vai encontrar fartura. Nós vamos encontrar nas próprias Escrituras, de acordo com as crenças antigas, que as pessoas faziam uma ideia do que seria este paraíso. E aí E estas visões elas vão se adaptar a cada condição do ser humano à sua época. Às vezes, numa determinada época de uma história agrícola, o ideal para a sociedade era lugares onde ela tivesse frutos à abundância, verduras à mancheias, que pudesse ter camelos, cabras, ovelhas, bois, vacas no pasto. Então, estas cidades eram retratadas no passado, com aquela visão agrícola que a gente tinha, diz, olha, o máximo da nossa felicidade que a gente vai almejar é isto. E a gente foi lançando essas ideias para uma ideia de paraíso, para ficar isso lá adiante.
E às vezes a gente tenta buscar esse paraíso agora e nós vamos fazendo as nossas ideias de felicidade, de requisitos de felicidade. Onde é que está a minha felicidade? Aonde eu vou encontrá-la? E a gente vai ouvindo uma conversa de um, de outro, as pessoas comentam, argumentam, a gente vê algumas revistas, vê alguma coisa na televisão e aos poucos talvez a gente vá se convencendo com algumas propostas de felicidade. Pessoas escrevem sobre isso, dando talvez receitas sobre a felicidade, e a gente vai criando a nossa, talvez. Olha, para ser feliz, eu já cheguei a uma conclusão, para ser feliz a gente tem que ter dinheiro, dizem alguns. Essa história de ser feliz sem dinheiro é muito bonito para quem tem bastante, pode dizer isso. Agora, para quem está faltando, não vem com esse papo. De ser feliz sem dinheiro, não, isso não cola. Tem que ter dinheiro, bastante dinheiro. E a gente acha que vai atrás dessa ideia e passa a nossa vida inteira atrás de juntar dinheiro, amealhar dinheiro. Porque o dinheiro, dizer alguns, se dali a pouco a pessoa já vai ficando na dúvida se realmente dinheiro traz ou não traz felicidade, pelo menos ele se desculpa dizendo, bom, dinheiro pode não trazer a felicidade, mas ele manda buscar, né? Então, quem tem dinheiro, manda buscar. Então, já é alguma coisa. E a gente vai juntando e vai juntando. Não, a felicidade, mais isso, mais aquilo, está me faltando isso. Não, agora é um split que está faltando para mim. Não, agora é uma TV LCD 43 polegadas. Não, tem que ser das Smart agora. E a gente vai. Não, mas vamos juntar mais. Não, mas quem sabe agora uma casa na praia. Não, mais um carro. O pessoal está precisando, os filhos estão crescendo. E a gente vai, e vai, e vai, e vai. E dinheiro, e dinheiro, e dinheiro. E olha a poupança e tudo mais. E a gente acha que felicidade é por aí, é ter bastante dinheiro. Mas talvez a pessoa com o tempo vai se dando conta, não, mas só dinheiro também não é o suficiente. Porque já pensou, eu tenho bastante dinheiro, mas se eu sou feio, quem é que vai querer gastar esse dinheiro comigo? Já se deram conta? Né? Se a pessoa com muito dinheiro, mas, enfim, ela não vai encontrar a companhia ideal para gastar esse dinheiro com ela. Então, olha, além de ter dinheiro, tem que ser bonito também. E a gente vai vendo alguns padrões de beleza, diz, olha, igual aquele, esse, aquele outro e tal, e puxa daqui, estica de ali, injeta aqui, tira colar, e a gente vai fazendo e vai fazendo para ficar naquele padrão de beleza. Porque se eu tiver dinheiro e for bonito, aí sim, aí vai estar cheio de gente para querer gastar o dinheiro comigo, eu vou escolher. Olha que maravilha, isso é o must, né? Eu estou em Caras, na revista, vou estar lá na revista Caras. E a gente vai atrás de dinheiro, vai atrás da beleza, e alguns vão dizer, mas não adianta só isso. Não adianta, não, tem que ter dinheiro. Tem que ser bonito e tem que ser saudável, tem que ter saúde também. Imagina ter dinheiro, ser bonito, mas não ter saúde. A gente vai gastar todo o nosso dinheiro com planos de saúde, com os médicos. E até o Nuno Cobra diz o seguinte, é interessante, a gente chama de plano de saúde. A gente adquire um plano de saúde e está lá, diz, olha, tu tem 7 dias de UTI grátis. Tem direito à tomografia computadorizada, a todos os tratamentos para isso, mas isso é plano de doença, né? Não é plano de saúde. Só tem 30 dias em quarto, né, um quarto privativo. Isso é plano de doença, não é plano de saúde. Mas, enfim, a gente, então, diz, olha, tem que ser bonito, tem que ter dinheiro, tem que ter saúde, e às vezes a gente vai a vida inteira e não consegue juntar tudo isso num pacote só, né? A gente acha que os outros têm, a gente não tem e não consegue juntar. Ou quando as pessoas conseguem juntar, tem dinheiro, é bonita, e tem saúde, talvez ela não se relacione bem com as outras pessoas, ela tem uma dificuldade muito grande, ela tem uma família que carece de uma estrutura emocional afetiva, que ele deixou carente de tanto afeto, de tanto atenção, isso gera um transtorno emocional e psíquico muito grande, e assim vai. Mas será o que nós precisamos, então? Se é uma coisa, é outra, é mais isso, é mais aquilo, mais aquilo outro. E aí nós vamos ver que Richard Simonetti diz o seguinte, olha, a felicidade não é um ponto de chegada.
A felicidade é a forma como nós viajamos. Independente da situação que está se passando, que nós estejamos passando, nós temos condições de buscar a felicidade através dela, daquela condição. Porque aquela condição é um exercício para desenvolvimento de valores e virtudes da alma feliz. Então, se a gente tem menos dinheiro ou mais dinheiro, isso é bom. Bom para quem? Para mim. Mas como assim é bom para mim? Sim, porque cada um de nós tem um desenho. A gente já percebeu que a chave da porta, cada uma delas tem um desenho, um segredo que a gente diz? Pois é, para nós entrarmos na felicidade, ingressarmos a esta felicidade, Deus nos dá uma chave que tem desenhos diferentes para todos nós, não tem pré-requisito igual para todo mundo, não. Como se a gente pudesse fazer uma cartilha com, olha, são 10 itens para ser feliz, siga esses 10 passos para ser feliz. Aquela receita da felicidade, não tem. Porque Deus dá a chave da felicidade de acordo com nossa necessidade. O desenho é diferente para cada um de nós. As nossas condições são próprias nossas e elas são suficientes para nos tornar felizes. É a condição que nós precisamos para aprender a desenvolver esse sentimento pela lei moral que é que vai nos dar felicidade. Não está fora de nós. Vejam, teve um estudo, uma revista europeia de psicologia social. E aí o resultado foi o seguinte: o título da chamada que foi lançada no jornal Washington Post foi o seguinte: não dá nem mais para ser feliz. O jornal Washington Post publicou um artigo sobre os efeitos colaterais da felicidade. Viu só? Tem efeito colateral. Contrariando a tese de que ser feliz faz você viver mais, o jornal cita uma pesquisa publicada no Jornal Europeu de Psicologia Social, na qual constam índices de mortalidade precoce de pessoas consideradas felizes. Caiu o queixo. Índices de mortalidade precoce das pessoas que se consideram felizes. O que está errado aqui? Parece que soa errado isso, né? Mas é que o que essa pesquisa fez? Ela pegou as pessoas que se autodeclaravam felizes. A pessoa se autodeclarava feliz. Tu te consideras uma pessoa feliz? Sim, sou. O que o estudo percebeu? O estudo percebeu que essas pessoas que se autodeclaravam felizes eram pessoas que tinham um status social, financeiro muito bom. Então, para elas, a felicidade estava baseada nesse poder de compra. Poder de compra. Se sentiam felizes, porque tinham esse poder de compra. E o que aconteceu com essas pessoas? Esse estudo monitorou esse grupo durante 20 anos e percebeu que eles acabaram gerando um percentual de morte precoce muito maior do que o outro grupo das pessoas que não se declaravam felizes. Não, eu não sou feliz, eu trabalho muito, eu tenho que... Olha, tá difícil. Então, monitoraram. Essas que se autodeclararam felizes tiveram mortalidade precoce. Por quê? Porque essas pessoas se colocaram em situações de risco. O que é isso, se colocar em situação de risco? O que aconteceria para nós aqui, todos nós? Vamos imaginar que a gente, semana que vem, fôssemos agraciados com a notícia que nós ganharíamos na Mega Sena. Mas não todo mundo junto, porque daí ia ter que dividir o dinheiro, mas vamos dizer, 1 por semana ia ganhar. Para a gente não dividir com muito. O que a gente ia fazer com esse monte de dinheiro no bolso? Alguns iam dizer, eu já trabalhei muito agora. Não, a primeira coisa que eu vou fazer é lá e pedir minhas contas, dizer para o chefe, olha, estou indo, foi muito bom enquanto convivemos junto, mas beijinho no ombro para ti agora, eu estou largando. Não é? E a gente ia passar, diz, eu vou fazer o que eu não fiz, viajar ao mundo, qualquer notícia boa, estouramos uma champanhe, e festa e tal.
É o normal, é o que a gente pensa. Na grande maioria, a gente pensa isso. Nós iríamos, nessa situação, nos colocar em situação de risco. Porque a gente ia comer demais, beber demais. A gente, olha, eu passei fome essa minha vida. Tem restaurante que eu nunca fui, que eu gostaria de ir. Bom, aquele restaurante lá é R$3.000, mas também fica num lugar lindo, serve comida não sei o quê. E a gente, como tem dinheiro para gastar, cada dia sendo um lugar diferente. Então, a saúde não ia resistir. A gente ia se colocar em situação de risco. Porque a alma humana ainda não conseguiu escolher o caminho da sua verdadeira felicidade, de ter liberdade de escolher a sua felicidade. Porque se a gente tiver muita liberdade, é capaz da gente não saber usar a nosso favor. A gente vai ficar preguiçoso com o tempo, porque a gente não vai trabalhar, a gente não vai fazer nada que vai nos motivar a um crescimento espiritual, de desenvolver outras habilidades. Não, agora agora eu mando buscar tudo aquilo que eu quero. Então nós vamos entrar numa zona perigosa, não só do ponto de vista físico, que nós vamos entrar, mas também do ponto de vista espiritual. Então por isso que a nossa vida hoje, ela tem o desenho próprio para nós encontrarmos a nossa felicidade. Com mais dinheiro, com menos dinheiro, com mais beleza, com menos beleza, com mais saúde, com menos saúde. A gente tem que aprender a lidar com isso. Não é isso que vai me trazer a felicidade, não é a saúde que vai me trazer a felicidade. Porque eu não posso ficar saudável o tempo inteiro, ninguém pode. Nessa vida ainda, nesse nosso mundo, se nós olharmos o que a humanidade já fez de barbárie lá para trás, nós estamos reencarnados lá atrás. Então, hoje, todos os excessos que nós fizemos no passado estão desaguando hoje sob a forma de várias doenças. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então, a gente tem que aprender a ter equilíbrio sobre isso, a entender esse processo de depuração da alma. Então, nós temos a nossa chave da felicidade, com mais saúde, com menos saúde. A gente tem que aprender isso. Como aquele amigo, pai de uma amiga minha, diz o seguinte: olha, Velocino, sabe que depois de uma certa idade a forma de tratamento entre as pessoas mudam. Eu digo, não sei, como é que muda? Muda, diz ele. Depois dos 70 anos, a gente não diz assim, fulano, oi, como é que vai? Não, não é. Como é que é então? Hoje a gente diz assim, oi, fulano, onde é que dói? Porque depois dos 70, a gente está sempre com um caderninho do IP ou da Unimed debaixo do braço. Vejo que os assuntos da gente vai mudando, né? Quando a gente é jovem, a gente encontra uma pessoa que a gente se afeiçoa muito e vai conversar com amigos. Olha, eu conheci uma moça, coisa mais linda. Ou ela vai dizer, eu conheci um rapaz que é uma beleza, eu vou te mostrar. Quero te mostrar. Quando a gente já está lá pelos 40, 50 anos, quando a gente encontra outros, olha, eu sei de um restaurante que é uma delícia. Aí quando a gente está lá pelos 70, olha, eu sei de um cardiologista, tu tens que ir nesse cardiologista que é fantástico, o homem E a gente está trocando figurinha de médico e doença e plano de saúde, aquela coisa, né? Então, esse amigo, esse pai dessa amiga dizia isso, olha, a gente brinca, e ele ria. Então ele era feliz naquela condição, ele sabe que é da natureza. A gente tem que criar uma certa jovialidade para encarar aquela situação, porque aquilo vai acontecer com nós. Uma doença que pode surgir inesperada. Onde é que a gente vai encontrar sustentação? No Evangelho, 150 anos do Evangelho, para entender esse processo. Meu espírito está precisando disso para eu me depurar. Se o Pai me desse muitas liberdades, eu não saberia usar e ia complicar a minha existência. Então agora está sendo o momento de eu exercitar as virtudes e os valores da minha alma através desta doença, desta situação. E a gente vai encaminhando aquilo com naturalidade, porque às vezes a gente quer o tudo de bom para nós, né? O melhor emprego tem que ser o nosso, a melhor casa com melhor orientação solar tem que ser a nossa, o melhor carro tem que ser o nosso, a melhor saúde tem a nossa, os melhores...
Nada pode estar em desacordo. É que a gente é adolescente, é mimado ainda, a gente pede de Deus, não, eu quero isso, eu quero mais aquilo, eu quero mais aquilo, eu quero assim, eu quero assado. E a gente tem que aprender a ouvir dele, o que ele nos mostra para a nossa felicidade. Cada um de nós tem a chave, o desenho próprio para a sua felicidade. É o próprio Richard Simonetti que também conta, diz que tem um provérbiozinho, não é um provérbio, é uma historinha chinesa, que quando a gente está doente, a gente tem que pensar o seguinte, olha, não adianta eu ficar muito preocupado com a doença, mal-humorado, desgastado emocionalmente com a doença, porque, enfim, os médicos estão fazendo todo o possível, eles vão encontrar o melhor tratamento, eu vou ficar bom. Então, se eu vou ficar bom, para que eu ficar me lamentando? Só vai acontecer, eu vou ficar bom, pronto, e toca para frente. Sim, mas aí o outro que está do lado, assim, pensando um pouquinho mais, mas pode piorar, né? Isso é verdade, eu posso piorar. Pode ser que os médicos não encontrem a cura para aquela minha situação, já esteja na hora mesmo de eu retornar ao mundo espiritual. É verdade, eu posso morrer. Bom, se eu não melhorar, é porque eu vou morrer. Então, se eu desencarnar, bom, mesmo assim tem duas opções. Se eu posso piorar, vou desencarnar, mas também eu vou lá para o nosso lar, eu vi aquele filme, é uma maravilha. Deve ter alguém lá me esperando numa casinha bonita daquelas. Então, para que eu ficar me desgastando também? Tá, eu vou piorar, mas vou desencarnar, vou para esse lugar bonito, maravilhoso. Sim, mas essa outra pessoa vai estar do lado e dizer, mas tu já te deu por conta que tu pode morrer. Em vez de ir para esse lugar bom, tu ir para um lugar ruim, para o inferno, tu pode ir. E aí o outro diz assim, pois é, mas eu posso piorar, morrer, em vez de ir para o céu, eu vou para o inferno. Mas também se eu for para o inferno, eu vou encontrar tanta gente conhecida lá, amigo. Até botar as fofocas em dia, eu já me esqueci que eu tô lá. Pronto, a gente vai brincando. Não deixa as coisas ficarem muito pesadas. Porque todos nós passamos, a gente vai passar, um passa uma coisa, outro passa outra, cada um passa aquilo que precisa para a sua felicidade, para encontrar este otimismo, esta alegria, que é de um espírito que passa pelas dificuldades, mas é através da dificuldade que eu gero um crescimento espiritual, uma virtude. Não é através das facilidades, como a gente viu. O nosso maior prejuízo são as facilidades e não as dificuldades. As facilidades tendem a nos desviar do caminho se a gente não souber bem controlá-las, né? Se a nossa situação está difícil, a gente vem na casa espírita, ouve a palestra, toma um passe, vai lá no trabalho espiritual. Se as coisas começam a melhorar mesmo de vez, assim, aí a gente quando hoje não vai dar tempo de ir lá no Irmandal. Me convidaram para evangelizar as crianças, mas também no sábado de tarde. E aí vai dando desculpa, então se afasta. São as facilidades que é o problema, não são as dificuldades. As dificuldades vão nos trazendo para o caminho, para a gente refletir aquilo que é melhor para o espírito, para nós. E às vezes a gente não sabe escolher, não consegue, então Deus vai ajudando. A gente faz escolhas no passado, então a gente tem que ter o retorno dessas escolhas para aprender que não é por aquele caminho. Até que a gente desenvolva esta alegria do bem viver. A alegria do bem viver. Porque a gente pode, com pouco ou com muito, ter equilíbrio. Vai depender de nós. Tem pessoas que já conseguem entender esse mecanismo, ela pode ter muito, e ela não vai se desviar, porque ela vai usar aquilo que ela tem para multiplicar. É a multiplicação dos talentos que está no Evangelho. Se ele tem um talento, pode multiplicar, ele vai multiplicar em benefício dos outros. Se Deus te deu essa potencialidade, essa possibilidade de multiplicar, multiplique em favor de quem? Dos outros. Porque a gente só consegue ser feliz se a gente também é útil para os outros. A gente não gera uma felicidade a gosto próprio, com egoísmo. Não tem como a gente fazer esta felicidade da alma com egoísmo e com orgulho. Então, se a gente tem pouco, a gente vai desenvolver também um mecanismo para isso. Tem pessoas que são hábeis nisso, já tem esta inteligência. Tinha um colega meu de serviço que durante muitos anos,
Ele morava longe, pegava 2 conduções para chegar até o serviço, mais 2 para voltar, ele tinha que sair muito cedo de casa e voltava muito tarde para casa. E ele dizia o seguinte: olha, Velocino, eu nasci numa família com poucos recursos financeiros e tal, mas ele era uma pessoa muito alegre. Ele dizia: olha, eu vou economizar dinheiro para comprar um carro para mim, um dia eu venho de carro para o serviço. E os anos se passaram, eu esqueci daquela história. Um dia ele chegou para mim e disse assim: alegre, Velocino, comprei o meu carro. Eu digo: mas que bacana. Me conta que carro é esse, porque daí eu me lembrei da história, que já estava lá atrás. Disse: olha, comprei um Fiat CD. Eu disse: Fiat CD? Essa era aquela época que o Collor abriu os nossos mercados internos para veículos importados. E aquela época os veículos importados, se vocês se lembram, o final era CD, tinha Vecta CD, Ômega CD, e não sei o que, o final era CD. E aí eu pensei: Fiat CD? Bom, quem sabe é um desses carros importados. Mas não me veio na mente que modelo que era. Bom, e aí eu tive que confessar minha ignorância e perguntei para ele: tá, mas que Fiat CD é esse? Ele disse: Velocino, é um Fiat CD desmanchando. Parece um carro de italiano, é cheio de massa por tudo que é lugar. Contava aquilo e dava risada. Eu venho com ele, aquela direção vem tremendo, na primeira esquina eu já perdi o volante do carro. Na segunda caiu uma roda e eu tô vindo aos poucos para o serviço, Velocino. Ele contava aquilo e dava risada. Era uma pessoa que não se deixava abater por essas pequenas coisas que a gente dá muito valor, mas a alma dele aprender a dar valor àquilo que merecia valor. Merecia valor. Então eu não dava mais valor para isso, ele brincava, fazia disso uma brincadeira. Quantos de nós, muitas vezes, a gente fica azedo se não consegue, se dá isso, mais isso, mais aquilo. Ele brincava com isso. Ele brincava. Então a vida vai nos mostrando. Às vezes a gente está sempre reclamando de hoje, de agora e tal. Mas como é que era a nossa existência um tempo atrás, dos nossos antepassados, dos avós nossos, bisavós? Como é que era a vida deles? Mais fácil que a de hoje? Não, né? Tem uma amiga aqui dizendo aqui, ó, não, né? Tinha que rachar lenha, fazer fogo a lenha, botar a roupa para quarar, bater aquela roupa e bate, não é? Aquele trabalho todo, o ferro de brasa, lampião, a gente chegava perto e ficava com os narizes sujos e pretos. Era mais difícil, né? Hoje a gente tem máquina para tudo e a gente continua reclamando. A gente reclamava no passado, as coisas melhoraram e a gente continua reclamando. Não, agora temos que inventar uma máquina que vai passar a roupa por mim, que ela já pegue do varal, já passe e dobre e ponha na... Um dia eu vou inventar um robô que faça isso. Não, eu só vou casar se tiver um robô desse lá em casa. Porque a gente vai botando esses requisitos, né? Então preciso disso, precisa de mais aquilo. E aí um outro colega meu que perguntou para o pai dele, quis brincar: pai, vem cá, a vida lá atrás era mais fácil que agora e tal. Eu disse: eu vou te contar uma história. Eu morava em Encruzilhada do Sul, tu sabes. De vez em quando a gente tinha alguns mantimentos que a gente só conseguia adquirir em Porto Alegre. Então, às vezes, eu tinha que ir de Encruzilhada a Porto Alegre. E a gente era uma família muito pobre, e a única coisa que eu tinha era um cavalo. A gente ia a cavalo a Porto Alegre, de Encruzilhada para Porto Alegre. Lá ia eu, às vezes tinha que ir. Chegava em Porto Alegre mal. Às vezes chegava lá num armazém lá de secos e molhados, a pessoa me conhecia e tal, às vezes convidava para sentar, o que eu não queria sentar depois daquele tempo todo de viagem. Bom, e uma vez eu fui a Porto Alegre, comprei o que tinha que comprar. Quando eu saí lá do armazém, quando eu olho para a rua, eu disse: cadê meu cavalo? A pessoa não achava o cavalo, voltou lá para dentro. Não, mas quem sabe eu peguei muito sol na cabeça, não estou vendo o bicho. Ficou um tempo lá, tomou água, voltou para fora, não viu. Ele voltou e disse: o senhor me viu chegando a cavalo, não me viu? Sim, o senhor chegou a cavalo, mas não estou achando cavalo lá fora. É mesmo? Saíram os dois lá para fora, procuraram, não acharam o cavalo. E agora? Ele disse: eu estava em Porto Alegre, tinha que voltar Encruzilhada sem meu cavalo. Não podia comprar passagem de ônibus. Ele diz assim: mas mesmo assim eu tinha 2 alternativas. Pai, mas que 2? Sim, eu podia na volta, é claro que ia ter que voltar caminhando, mas eu podia gastar um par de botas ou um par de pés.
eu resolvi poupar as minhas botas e gastei um par de pés. Diz que ele botou as botas nas costas para não gastar a bota, porque ia ser difícil comprar um outro par depois de novo, já com o cavalo perdido. Como é que ele dá explicação para o pai perder o cavalo e o pai ter que comprar bota nova para ele? Não. Então ele olhou para o filho e disse: o que tu acha? Está um pouco melhor hoje? Pai, eu acho que está um pouco melhor. Então a gente vai aprendendo, a gente tem que aprender, porque às vezes a vida vai tirando de nós algumas coisas para a gente se dar conta. Diz: olha, tu está reclamando demais. Trabalha mais pelo teu bem, reclama menos, trabalha mais. Eu me recordo de uma ocasião, o Eduardo, meu filho, hoje 22 anos, na época tinha 5, mas a gente tinha comprado o roller, logo que saiu aquele roller, brincamos um domingo todo com aquilo e tal. Aí nós estávamos voltando para casa com as 7 horas da noite do domingo, ele diz assim: pai, eu quero ir na casa do Bruno, que é o primo dele. Eu digo: mas filho, não dá, é domingo, 7 horas da noite, nós temos que chegar em casa, enfim, descansar, tomar um banho, amanhã é segunda-feira, eu trabalho, a mãe também, tu vai para a escola, não dá. Vamos deixar para ir no Bruno no outro final de semana. Ele disse: não, pai, eu quero ir para o Bruno, sabe aquela coisa de criança sempre testando a gente? Disse: não, filho, eu já te expliquei, não entendeu, acabou o assunto, nós não vamos para o Bruno, vamos deixar para outro final de semana. Pronto, o beiço dele foi lá embaixo, né? Caiu, ficou bem bravo. Aí nós estávamos chegando em casa e disse: como é que será que eu posso ajudar o Eduardo e a mim também a aprender um pouco desta lição? Aí quando ele foi saindo do carro, ele disse assim: filho, não sai correndo não. Pega o teu roller, aquele é pesado para o teu tamanho, mas assim vai te dar tempo de tu pensar até a hora de chegar lá em cima em casa. Tinha 2 lances de escada para subir, de tu valorizar esse tempo que nós tivemos juntos hoje à tarde, e se isso não foi bom para ti, porque parece que nada disso teve valor. A vida só ia fechar hoje, o dia só ia fechar com chave de ouro se a gente fosse na casa do Bruno. Não indo lá, nada valeu a pena? Não, vai pensando. E aí ele subiu com aquele roller, ele foi, diz: olha, quando chegar lá em cima, não deixa no meio da sala, leva lá pro teu quarto, tem um lugar certinho, vai dar mais tempo de tu pensar. Aí ele foi, colocou lá, voltou quando eu subi, cheguei na sala, ele já estava mais alegre, já tinha passado. E às vezes eu fico pensando se às vezes Deus não faz isso conosco, às vezes faz a gente carregar algo um pouquinho mais pesado. Se a gente está reclamando, então tá, vou te dar mais alguma coisa para tu carregar, para tu perceber que as tuas condições eram favoráveis a ti. As nossas condições são favoráveis a nós, individualmente. Porque nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7, quando fala, então, bem-aventurados os pobres de espírito. Kardec chega à conclusão dizendo o seguinte: olha, é requisito essencial para a felicidade e tem uma palavra. É requisito essencial para a felicidade a humildade. É o que está no Evangelho. Nós buscamos a nossa felicidade. E o Evangelho tem um norte para a nossa felicidade. É requisito essencial para a felicidade a nossa humildade. Nós não seremos felizes se não formos humildes. Não existe esta possibilidade. Os Espíritos são claros. Por quê? Porque aquele que não tem humildade é orgulhoso. E será que uma pessoa extremamente orgulhosa pode ser feliz? Não pode, é difícil. É impossível, a gente pode dizer. Porque é requisito essencial para a felicidade a humildade. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai nos ajudando a refletir sobre isso, sobre esta necessária humildade nossa diante da vida. Para que nós encontremos o caminho da felicidade, e ele tem o desenho que nós precisamos, a nossa vida tem o desenho que nós precisamos. As pessoas que estão conosco, a nossa família, a nossa estrutura física, a nossa saúde, com mais ou com menos saúde, com bastante ou com pouco dinheiro, esta é a estrutura de contingências que nós precisamos para encontrar a felicidade e desenvolver a humildade. Porque quer ver como uma pessoa extremamente orgulhosa não consegue ser feliz? Primeira coisa, uma característica da pessoa extremamente orgulhosa: ela tem amor próprio muito acentuado. Ela contraria-se por pequenos motivos. Quem é orgulhoso tem amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. Como é que alguém vai ser feliz que está se contrariando sempre por pequenos motivos?
O orgulhoso é aquele chato de carteirinha. Está sempre reclamando de alguma coisa. Você vai na fila do banco, diz, olha que fila de novo, esse banco está sempre acima, não sei o quê, põe menos caixa, não sei o quê. Daí a pouco ele tranca na porta rotatória, diz, mas de novo. Aqui sou eu, não estão me vendo, não vou assaltar, não. O orgulhoso tem que ter uma porta só para ele. Né? Um banco só para ele. Porque ele não quer fila, ele não quer porta rotatória, ele é melhor que todo mundo, ele reclama de tudo. Ele sai na rua, tem um pequeno engarrafamento, lá está ele reclamando também. Mas olha só, mas também tinha que ter um azulzinho lá na frente, apitando, lá, está fazendo uma esculhambação. A gente está sempre reclamando de tudo. Como é que a gente vai ser feliz se a gente tem um amor próprio muito acentuado e nos contrariamos por pequenos motivos? Não pode. A gente tem que entender que aquilo é da vida. Tem um amigo meu do Rio lá que ele brinca o seguinte, ele diz que faz, não, e às vezes eu faço só para provocar com os outros que estão na fila. Ele disse, eu já estou com mais de 60 anos, eu já entro na fila dos idosos, aí eu entro lá e eu brinco com as pessoas, eu bato na pessoa da frente, essa aqui é a fila do Jesus me chama, e a pessoa, credo, só se for a do Senhor, a minha não. Jesus não está me chamando não, diz que brinco com ele. E ele brinca e dá risada, diz, enquanto estou ali a gente tem que brincar. E aí pronto, conversa com um, conversa com outro e tal, vai levando. Também não quer, né? Se não tem uma história assim, que uma pessoa entrou na missa, assim, já quase no final, e aí o padre chegou e disse, quem é que quer ir para o céu? E aí todo mundo levantou a mão, e ele não levantou lá. Daí a pouco o padre disse, o senhor não levantou a mão, o senhor não quer ir para o céu? Disse, não, querer eu quero, mas por que o senhor não levantou a mão? Disse, não, mas eu não quero ir nessa excursão agora, eu não quero. Nessa que vai partir agora, eu não quero. É sempre assim, né? Então a felicidade a gente vai encontrar nas nossas condições. E o orgulhoso não consegue ser feliz porque ele tem um amor próprio. Também ele se contraria por pequenos motivos. Ele está sempre reclamando, não consegue dar um elogio para quem quer que seja. A pessoa orgulhosa, ele não consegue dar um elogio. Porque se ele der um elogio, parece que ele não é tanto quanto aquela pessoa. Então, ele não pode elogiar aquela pessoa. Ele vai ser menos que ela, ele não pode ser menos que ninguém. Então, ele não consegue dar um elogio sincero a quem quer que seja. Se ele vai falar de alguma pessoa para depreciar ela, depreciar o que ela comenta, o que ela falou, o que ela pensa, o que ela é, só para depreciar. Dificilmente vai ser para elogiar. Às vezes ele vai olhar assim, se alguém vai dizer, olha, tu viu como o fulano tá bonito, bem arrumado. Aí, se ele é orgulhoso, ele vai olhar e diz, mas tu já viu que as meias dele não combinam com as calças? Tem alguma coisa que não tá bem. Não é assim? Né? Diz, olha, fulano, onde é que tu foste? Queria ver. Tu quer saber qual é o salão de beleza? Não, para passar longe, porque ficou horrível. É sempre para depreciar. Quem está na volta do orgulhoso está sempre pisando em ovos, porque não sabe se ele vai reclamar, o que ele vai dizer. A gente tem que estar sempre se cuidando, cuidar o que vai falar, do jeito que falar. Não, mas fala com cuidado. Ele gosta das coisas assim, arrumadinho assim, deixa assim, o café dele tem que ser, não pode ser muito forte, nem muito fraco, nem muito quente, nem frio. E se for fora daquilo, a pessoa estrila, está sempre... Então, quem está na volta do orgulhoso sabe que tem que estar sempre pisando em ovos, né? O orgulhoso também nunca erra. Nunca erra. Os outros erram, né? O orgulhoso, ele se equivoca, na maior parte das vezes. E muitas vezes se equivoca porque os outros fizeram ele errar, né? Tem uma historinha que eu gosto de contar, assim, imaginar uma família está indo daqui para a praia, aí eles estão se reunindo, juntando as coisas, vamos começar a abrir a casa da praia e tal, e o marido, que é orgulhoso, diz para a esposa, olha, não esqueça a chave da casa, hein? Eu tenho que ficar botando as coisas para dentro do carro e tal. Daqui a pouco eles saem, chegam lá em Torres, 4 horas de viagem, pegaram engarrafamento na freeway, todo mundo teve a mesma ideia. Estão chegando lá, abre as portas do carro, e ele é assim, fulana, cadê a chave de casa? E ela começa a olhar na bolsa e tira tudo para fora e põe de novo, porta-luva, olha, daqui a pouco ela põe as 2 mãos na cabeça, me esqueci. Pra quê? Se ele é o orgulhoso, não vai perdoar ela jamais daquele esquecimento. Se está um sol enorme, o euninho vai se formar ali, vai começar a chover em cima daquelas criaturas, vai ser um final de semana horrível. Não vai perdoar ela se ele é orgulhoso. Vejam como o orgulhoso tem dificuldade para ser feliz.
Agora vamos imaginar o contrário, que essa família tenha passado por essa hecatombe e não tenham se divorciado nem nada. Tenham reestruturado novamente as suas afeições, assistir uma palestra aqui no Irmão Dalva e tal, vamos tocar a vida mais um pouco. Aí resolve mais lá pro final do ano fazer uma nova viagem dessa para a praia. Aí ele diz para elas, ó, não esquece a chave. Ela diz, não, dessa vez não, da outra vez já deu problema, dessa vez tu que vai lembrar de levar a chave. Tá, deixa comigo. E bate no peito ainda orgulhoso. Aí tá, se arrumam, fazem aquela mesma viagem do Corvo lá, demora para chegar, estão chegando lá, abre as portas, ele olha para ela e diz assim, cadê a chave? Ela diz, nananina, não. Desta vez era tu, lembra? Eu é que te pergunto, cadê a chave? Aí ele põe as duas mãos na cabeça. Me esqueci. Mas também vocês me atazanaram tanto na hora de sair. Pai, põe mais isso, tira aquilo, eu vou levar aquilo, a bicicleta em cima, não põe embaixo, põe atrás e tal. Por causa de vocês, acabei esquecendo. Mas, quem sabe, Deus escreve certo por linhas tortas. Nem era pra gente entrar aí, tá muito sujo. Eu tenho um dinheirinho sobrando, vamos para um hotel. Aí ele tem uma solução boa para dar. Mas quando é o outro que erra, será que tem? Por isso que o orgulhoso tem dificuldade para ser feliz. Por isso que Kardec disse, é requisito essencial para a felicidade a humildade. Com mais, com menos, com muito, com pouco, assim o assado, é a nossa condição para encontrarmos a felicidade. Diz que 3 homens procuraram o Cristo para fazer parte daquele apostolado que se iniciava na Galileia. Todos eles desenganados, passando por problemas sérios. E foram procurar primeiro Levi, que era amigo comum dos 3. E eles tinham uma intenção sincera de fazer parte daqueles que seguiam Jesus. Já haviam escutado as maravilhas do Cristo sobre a Boa Nova. E aí foram encontrar Levi. Levi, por favor, nos conduza até Jesus. Nós queremos fazer parte do seu grupo, desse grupo pequeno, mas que está desejosos todos de muito trabalho. E Levi foi inflexível, conhecia particularmente a cada um deles. Disse assim, mas por que tu, Áquila, tu te achas em condições de fazer parte desse grupo do Cristo? Tu que foste abandonado pela própria família. E tu, Pafos, aleijado do jeito que tu és? Como é que tu irás seguir o Cristo aonde quer que ele vá, com a dificuldade que tu tens de locomoção? E tu, Lisandro, que és um dementado, um louco, que as pessoas falam por aí que tu não diz coisa com coisa, tu acha que tu terá condições de seguir a Jesus? E os 3, reconhecendo realmente as suas enfermidades, agradeceram a Levi e foram. Naquele final de tarde, Levi encontrou Jesus e lembrou desta passagem desse dia e comentou para ele. Jesus, 3 amigos meus sem noção alguma vieram me consultar para fazer parte daquele conjunto de homens que te segue. Lisandro, Áquila, Pafos, um aleijado, um foi abandonado pela família, um outro que parece não falar coisa com coisa. E aí Jesus diz assim, mas por que tu os dispensaste? Mas, Senhor, a boa nova tem que se fazer o mais rápido possível. E aí Jesus diz para Levi, mas Levi, o evangelho não será feito com sofreguidão. Ademais, tu achas que colocar o evangelho na mão daqueles que são os poderosos na terra vai dar propriedade ao evangelho? Logo, logo esse evangelho estará sujo de sangue da espada daqueles que ainda lutam pelo poder. Levi, o evangelho é para o coração daqueles que se sentem cansados. Vai, Levi, convida esses 3 amigos para fazer parte desta nova romagem terrena. E Levi foi até eles.
convidou-os a retornarem, e naquele dia, naquele final de dia, Jesus falou das bem-aventuranças. E quando retornou, junto com os apóstolos, e ele viu que Áquila, Lisandro e Pafos estavam juntos e foram apresentados a Jesus. Foi quando então Jesus se volta para Levi e diz assim: Levi, bem-aventurados são também aqueles que ouvem e entendem aquilo que eu falo. Que possamos, meus queridos, sermos bem-aventurados de ouvir a palavra do Mestre, mas mais do que isso, entendê-la e agasalhá-la definitivamente em nossas almas. Que Deus nos abençoe.